Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. O negócio é o seguinte, gente. Questão ambiental, a forma como se gera energia, limpa ou suja, ainda está centrando o debate global nesse novembro de 2021. Sobre essa questão, eu queria deixar uma coisa muito clara. Não, eu não sou conhecedor profundo das fontes de geração energética, do tipo de eventual mal que ela faz para a natureza, enfim. Eu apenas pego as informações, leio, interpreto e procuro ver tendências. Ponto final. Ontem eu falei a respeito da grande possibilidade de, nos próximos anos, em função dessa questão ambiental, da emissão de CO2 e CH4, que são os gases que, segundo os ambientalistas, mais prejudicam o planeta nesse momento. Então, em função disso, se gerou boas perspectivas a respeito da volta com mais força da energia nuclear como preponderante em vários países. Vamos entrar nisso daqui a pouquinho de novo. Mas eu queria falar o seguinte: estando os ambientalistas corretos ou não, porque há quem diga que a questão do aquecimento global é cíclico da Terra, tem várias teses que circulam sobre essa questão do aquecimento global e também do acúmulo de CO2 na atmosfera. Mas estando no estado correta a avaliação atual da maioria dos cientistas, o fato é o seguinte: as principais forças de consumo do mundo compraram a ideia de que nós temos que emitir cada vez menos gás carbônico, que é o CO2, e o gás metano, que é o CH4. Isso aí já vem de alguns anos e agora, pelo jeito, radicalizou. Tá, e aí? Vamos pensar o seguinte: o Brasil resolve não aderir a esses protocolos. Pode fazer isso? Pode, vamos começar a falar da Amazônia, falar de invasão, disso, daquilo, mas poder pode, e a tendência é que não vão agredir militarmente o Brasil em função de eventuais descuidos do meio ambiente. Só que existem outros instrumentos de persuasão, e isso vem sendo usado há décadas, pessoal. A Europa começou a fazer isso já nos anos 60, não só em relação ao meio ambiente, mas também no que diz respeito às relações trabalhistas e outras coisas. O que se faz? Se define, ou no caso, algumas décadas atrás, a Europa definiu o que era comércio justo e o que não era comércio justo. E o que não era comércio justo, a União Europeia, na época Mercado Comum Europeu, começou a colocar barreiras comerciais para importação dos produtos onde não era feito de acordo com seus padrões de justiça. Daí que surgiram normas de qualidade tipo ISO, até a ISO 14000, que é ambiental. Não vou dizer que elas estão erradas, mas serve o propósito de fazer com que haja um equacionamento ou uma isonomia de condições de produção entre os países produtores de um mesmo produto, para que os países menos competitivos, com mão de obra mais cara, com custos mais elevados, e que são os principais compradores, tenham condições de produzir de forma ainda competitiva seus produtos dentro do seu próprio país. Então vamos falar com os agricultores brasileiros. Eles têm muita dificuldade, por exemplo, de exportar carne de gado, produtos primários para a Europa. Por quê? Porque a Europa protege a sua agricultura. Estados Unidos também tem suas proteções. Todos os países desenvolvidos, onde os custos de produção de produtos básicos são mais caros, protegem a sua produção interna. É justo ou injusto? Lamento dizer, gente, mas em relações internacionais, no frigir dos ovos, não existe o justo ou injusto. Existe o adequado e o inadequado para os interesses de quem compra.
No caso, quem compra é a União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e até China, ninguém pode impedir, especialmente no que se refere a produtos primários, que eles imponham as condições para comprar esses produtos de outros países. E aí nós chegamos novamente na COP26. Como eu já havia dito, existe sim um grau de incerteza em relação aos postulados que estão sendo colocados, mas isso não importa agora. O que importa é que, no médio e no longo prazo, quem não aderir a esses postulados, quem não parar de emitir CO2, quem não parar de emitir CH4, esses países vão perder a oportunidade de vender para as nações que adotaram essas medidas, que, como eu falei antes, são as mais ricas, as que têm maior poder de compra. E aí, pensando em geopolítica mundial, não vamos esquecer que existem duas fortes economias em ascensão no mundo que estão desequilibrando a competição global, não só, até nem tanto, corrigindo, na área agrícola, mas na área industrial. Estou falando de China e estou falando mais recentemente de Índia. Esses dois países, como se pode observar, são muito resistentes a aderirem a acordos ambientais. É porque, não respeitando normas ambientais e pagando salários menores aos trabalhadores que vão trabalhar mais horas também do que a média global, é assim que eles conseguem produzir produtos mais baratos. E aí, como o resto do mundo vai se defender desse tipo de competição? Tem duas maneiras. Ou fazendo o que eles fazem e diminuindo o padrão de vida, o padrão existencial da sua população, ou se protegendo disso. E a questão da COP26, os protocolos ambientais, também tem esse componente. Pessoalmente, eu até acredito que as emissões exageradas de gás carbônico e gás metano são prejudiciais no médio e longo prazo para o planeta e para a humanidade. Mas, mesmo que isso não seja verdade, não importa. Importa que, se o Brasil quiser interagir comercialmente e diplomaticamente com os países que têm dinheiro, têm tecnologia, vai ter que se adaptar a essas regrinhas que estão criando. Regrinhas não, regronas, né? E aí eu vi uma coisa, por exemplo, na Inglaterra tem uma indústria famosa, conhecida por carros luxuosos, que é a Rolls-Royce. Mas carros é apenas uma ponta do cipoal de produto que eles fazem. A especialidade dessa indústria é a construção de turbinas. Grande parte dos aviões a jato usam turbinas Rolls-Royce. Foguetes também são turbinas Rolls-Royce nos motores. E agora a Rolls-Royce está conseguindo financiamento para desenvolver um produto inovador: mini reatores nucleares. Esses reatores são bem menores do que os tradicionais. Cada um, segundo o planejamento da empresa, deve gerar 470 megawatts de energia, suficiente mais ou menos para abastecer uma comunidade, uma cidade de 1 milhão de habitantes. São, sim, unidades menores, requerem obras civis mais enxutas, de menores dimensões, mas eu fico pensando o seguinte, pensem comigo, nos padrões atuais, esse mini reator gera mais ou menos 1/20 do que produz um reator de tamanho maior. Mas eu estou imaginando que, dado ainda o grau de insegurança que tem a fissão nuclear, em termos de espalhar radioatividade, lógico que a gente não está mais nos tempos de Chernobyl, lógico que se aprendeu muito com a questão do terremoto do Japão, mas nós estamos fazendo 20 mini usinas de energia nuclear para substituir uma. Tem economia de espaço, claro, mas
Eu penso, pelo menos, que a possibilidade de erro, seja humano, ou seja, algum desastre que provoque algum acidente nessa usina, se multiplica por 20. Por outro lado, o que eu diria? Essa geradora da Rolls-Royce de 470 megawatts de energia é equivalente a 150 turbinas eólicas instaladas em lugar de bom vento. Aí, pessoalmente, eu preferiria as turbinas eólicas, né? Não sei, cada um tem sua opinião. Mas é isso, pessoal. Nós vamos ouvir falar ainda muito, durante muito tempo, sobre novas alternativas energéticas e nós vamos ter que ficar de olho aberto, não só como comunidade, mas como indivíduos, porque eventualmente, no decorrer de alguns anos, nós também vamos ser forçados a mudar nosso padrão de consumo de energia. É provável que nossos carros, movidos 100% a combustão interna, com gasolina, com álcool, com diesel, em breve, ou daqui a alguns anos, sejam simplesmente proibidos ou limitados em circular nas ruas. A alternativa pode ser elétrica, pode ser hidrogênio, sei lá, mas isso vai mexer com a vida da gente. Por hoje era isso. Se gostaram do conteúdo, por favor, botão no like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam aqui no Fora de Curva.